que a gente produz é uma riqueza nova que a gente gera. Seja um carro, seja um serviço, seja um alimento, seja uma casa, certo? Seja um conhecimento. Então, você trabalhou e você gerou essa riqueza. Bem, como distribuir essa riqueza? Né? Esse conjunto de bens novos. Quem decide como distribuir? É quem é dono dos meios de produção, quem tem a propriedade dos meios de produção. Se ela é de todo mundo decide. Se os meios de produção, o que você precisa para produzir os bens, é de algumas pessoas somente, então é elas que decidem como distribuir. Olha que interessante. Então nós temos uma riqueza gerada e agora nós temos de repartir na sociedade essa riqueza. Aí nós temos de entender que em cada momento histórico, voltando lá as tribos, voltando lá os escravos, tinha um jeito de distribuir. Nas tribos primitivas, todo mundo comia igual. Todo mundo precisava de todo mundo trabalhava, comia igual. Lá no modo de distribuição, no modo de produção tributário asiático, o Estado definia como ia ser distribuído. Então, ele fazia um estoque de alimento, por exemplo, e distribuía ali no período de seca, no período de alguma catástrofe que impedia a agricultura. Era uma forma de distribuir riqueza. Então, produzia o trigo, produzia o arroz e distribuía. Esse modo de produção, por exemplo, existia de maneira muito eficiente na Índia, por exemplo, até a invasão dos ingleses lá. Tanto é, só um detalhe também aqui, nerd, os ingleses tiveram de queimar os armazéns, porque a estrutura de governo indiana, de castas sociais e tudo, tinha, claro, seus problemas e tal, mas tinha um sistema de armazenagem de alimento, principalmente arroz, que eles distribuíam para as pessoas no período de seca, no período de dificuldade. Né? E isso impedia que os ingleses vendessem as coisas para eles. Para que vou vender? Se tem estocado, o Estado me dá de graça. Não de graça, né? Ele recolhe impostos, o arroz, né, entrega ao Estado impostos, e quando a pessoa precisava, ele resgatava o que ele precisava. Os ingleses não abriam a lojinha inglesa, não conseguiam vender nada, porque, não preciso disso. O que os ingleses fizeram? Queimaram os armazéns. Teve uma fome absurda, morreu mais gente que na Segunda Guerra Mundial, e aí a Índia se tornou capitalista e colônia ao mesmo tempo. Olha que interessante. Mas, enfim. Modo de produção escravista. Como distribuir? Como é decidido isso? O dono de escravo decide, olha, eu fico com tudo e dou a comida para o escravo, para ele continuar existindo e trabalhando para mim. Essa é a distribuição. No capitalismo, no feudalismo, os servos produziam e davam uma quinta parte para o senhor. E dava mais um punhado de outros impostos para o senhor, que não trabalhava. Desculpa. E no capitalismo, o que acontece? Como é distribuído? Aí é uma forma muito sofisticada de distribuir a riqueza. E eu vou explicar um pouquinho mais. Né? No capitalismo, nós temos a apropriação privada dessa riqueza. Quem é dono dos meios de produção fica com os bens que são produzidos pelo trabalho para ele. E aí, ele se apropria e ele vende esse produto. Então, essa riqueza ela é transformada em dinheiro. E esse dinheiro é distribuído na sociedade. Só que ele não é distribuído de maneira igual. Ele é distribuído de maneira diferente para cada classe social. Então, aqui tem formas, estou pulando aqui, mas tem formas de distribuição da riqueza socialmente produzida. Está bem pequenininho aqui, não sei se estão enxergando. Isso aqui é o pulo do gato. Então, geramos uma riqueza, o trabalho gerou uma riqueza. Ela é apropriada, ela é pega, tomada, controlada por um grupo
né, uma classe social, que vai ser distribuída. Então, ela é distribuída de pelo menos 4 formas no capitalismo, que são conhecidas de vocês. Uma das formas é os juros, outras o lucro, outro salário e outra renda. E isso vai definir classes sociais no capitalismo. O trabalhador fez o bem, e ele produziu o bem necessário a responder à mercadoria, e por ele ter feito isso, ele recebe uma parte da riqueza, que é a menor parte, que se chama salário. Ou trabalho pago. É o trabalho pago, que é a menor parte da riqueza produzida. O capitalista, dono da fábrica, ele recebe uma parte dessa riqueza produzida na forma de lucro. O capitalista teve lucro. Ele teve lucro porque uma parte daquela riqueza veio para ele dessa forma. Porque ele vendeu uma mercadoria. Ele não trabalhou, ele pegou a mercadoria, pagou o salário, pegou essa mercadoria e vendeu essa mercadoria para o consumidor. Então, a parte dele é a parte do lucro. Tem um outro tipo de capitalista, o capitalista financeiro. Ele recebe essa parte da riqueza produzida, que é a maior parte hoje em dia, em forma de juros. Então, ele emprestou dinheiro na sociedade, ele emprestou dinheiro, inclusive, para os próprios capitalistas, e ele recebe os juros desse empréstimo. Porque ele tem o direito de fazer isso, porque ele é dono do dinheiro. São os bancos aí. Aí tem bancário aqui na nossa turma. Então, a forma que os bancos, os donos de banco, os donos de dinheiro, recebem parte do trabalho de cada um de nós é através dos juros. Quando você paga juro, você está entregando uma parte do trabalho, da riqueza socialmente produzida, para uma classe social específica, no caso, os banqueiros. E tem uma outra forma de receber, que é através da renda, que é a renda da terra urbana e renda da terra rural, que é diferente um pouco dos juros. Fala rentismo também, a gente fala de rentismo, mas no caso da renda da terra é o aluguel. Quem é dono de casa, por exemplo, recebe uma renda. Mas por que ele tem esse direito? Porque ele tem um papel que fala que ele é dono da casa. Que ele comprou por algum motivo, herdou, etc. E quem é dono da terra agrária recebe pelo arrendamento. Não é isso? Para alguém produzir nela. Pode ser ele mesmo, inclusive, mas assim, a parte tem o lucro do trabalho e tem a renda que ele recebe, mesmo ele sendo a mesma pessoa. Por quê? Está embutido naquela mercadoria, uma tonelada de soja, por exemplo, a parte que é a parte dele ser dono da terra. Se ele não fosse dono, se ele produzisse na terra de terceiro, ele teria de pagar um aluguel para esse terceiro. Se ele não paga, então ele fica com essa parte também, com o lucro e com a renda. Assim define as classes sociais. O pessoal os latifundiários recebem renda, latifundiário urbano e rural, né? Os trabalhadores com salário, o industrial com lucro e o banco com juros. É assim que funciona a distribuição dentro do capitalismo. O Henrique levantou a mão. Fala, Henrique. Eu queria fazer uma pergunta meio afirmativa. Essa questão dos juros, que hoje em dia a financiarização, né, ela acaba tomando conta até de outros setores do trabalho, né? Então, tipo, o campo, ele acaba atuando também, sendo refém da questão da financiarização. Tipo, é uma prova daquilo que alguns socialistas aí dizem que é por isso que o capitalismo é contraproducente, né? Tipo, ele é contraprodutivo. Porque o juros é uma especulação sobre o trabalho. Tipo, a minha dúvida é isso, Pedrão. Vocês concordam? Tipo, é isso mesmo? Os juros é... Porque o que justifica os juros, na teoria? Porque é especulação sobre o trabalho, mas não é produtivo. Especulação sobre a terra, que acaba não produzindo. Então, é só especulações, né? Tá. Não, é porque são duas coisas diferentes. A especulação mas são duas coisas diferentes.
Por exemplo, se alguém tem uma casa, um terreno, seja urbano ou rural, e não dá nenhum destino produtivo para ele, esse terreno continua se valorizando. É isso que a gente chama de especulação. Continua se valorizando mesmo não tendo nenhuma destinação produtiva. E por que acontece isso? Porque toda a sociedade, e principalmente o Estado, vai melhorando as condições, né, urbanas, da estrutura urbana, por exemplo, acesso à energia elétrica, acesso à estrada, se for num terreno rural. Então, uma fazenda que não valia nada, se você passa uma estrada perto dessa fazenda, se você passa com energia elétrica perto dessa fazenda, ela se valoriza. Tá certo? Se, por exemplo, se amplia a técnica à produção, ele vai, em geral, na sociedade, se começa, por exemplo, um terreno lá na minha terra, lá em Minas Gerais, no norte de Minas. Uma terra que não valia nada, vamos dizer assim, valia pouco. O cara estava lá, não produzia nada, só ficou esperando. Só que um dia chega a estrada, passa uns anos, chega a energia elétrica, passa mais uns anos, chega o telefone, passa mais uns anos, chega a internet, passa mais uns anos, se descobre uma variedade, se produz uma variedade de soja que nasce no cerrado. Pronto, o terreno dele valorizou. Ele não fez nada. Quem fez foi a sociedade, quem fez foi o Estado. E ele está especulando por isso. Ele está esperando que a coisa se valorize.